por falar em primeira vez, para apresentar o programa de hoje, eu preciso dizer que isso nunca aconteceu antes. Devo dizer que fico até constrangido de dizer que já são aí pelo menos 12 vezes sem subir. Alguns dias ele até ameaçou, né? Chegou ali a dar uma reagida, mas acabou caindo no final. Bom, para explicar, como a Júlia já bem colocou, nós estamos falando aqui do Ibovespa, né? O principal índice de ações da Bolsa Brasileira já teve até quedas maiores do que o que a gente viu nesses últimos 12 pregões, mas ainda assim a gente nunca viu uma sequência tão grande de quedas assim do índice. E é claro que isso acaba provocando uma preocupação, né? A renda variável, como a gente sabe, ela varia, mas ela tem que ir para cima e para baixo, e não só para baixo. Então a gente trouxe aqui a Lari para explicar a gente um pouco melhor o que está acontecendo, porque essa queda ainda surpreende, né? Esse mês de agosto amargo ficou mais amargo porque ele veio logo depois da decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. Quer dizer, veio até acima do que parte do mercado esperava, e a expectativa geral era de que o Ibovespa reagisse em alta a essa decisão. Inclusive, esse foi tema do nosso último podcast aqui. Eu fui um dos que cravei que essa decisão seria muito positiva para o Ibovespa, mas até agora aqui estou quebrando a cara. Bom, mas eu trouxe aqui, então, a Lari para explicar um pouco melhor o que está acontecendo com o Ibovespa. O que explica essa queda, se a gente está vendo, de maneira geral, um cenário positivo, né? Ou pelo menos vinha acompanhando um cenário positivo para o mercado como um todo. É muito interessante, Vinícius, que você falou sobre a decisão de juros, porque foi exatamente aquela coisa que subiu no boato e caiu no fato. Muito da movimentação de mercado que a gente vê, ela acontece não por causa das mudanças nos fatos, mas por causa das mudanças das expectativas dos investidores para os fatos que virão, né? Então, assim, todo mundo esperava, foi esperando cada vez mais ao longo do ano um corte de juros, e eu acho que parte disso, isso é parte do que explica a subida que a gente teve nos 4 meses anteriores a agosto. Esse é um dos fatores. Um outro fator foi que lá fora o cenário externo estava ajudando bastante até esse início de agosto. Então, assim, os problemas na China pareciam que haviam se estabilizado, o juro de longo prazo nos Estados Unidos estava caindo, abaixo de 4%, o título de 10 anos. Em agosto, tudo parece que virou ao contrário no cenário externo. Então, eu colocaria o exterior como principal motivo dessa sequência de quedas que a gente está vendo em agosto. Está tendo um fluxo de notícias muito negativas, né? Todo dia, talvez até nem tão negativas, mas muito frequentes. Então, a gente viu os dados da China, né, que um crescimento que mais uma vez decepcionou, produção industrial, importação, exportação, tudo, à medida que esses dados foram saindo, eles foram decepcionando as expectativas dos investidores. Então, esse é um ponto, né? A China assim, o principal parceiro comercial das principais economias do mundo. Então, se China não vai bem, dificilmente os outros países, inclusive o Brasil, vão bem em termos econômicos. Então, assim, esse medo, né, dessa recessão possível, que não está em recessão ainda a China, né? Ela está crescendo, mas crescendo menos, está crescendo por volta dos seus 2, 3%, que ainda é muito bom e acima do Brasil, inclusive, né? Mas os investidores têm medo de que isso se transforme numa recessão global, numa recessão para o Brasil, até porque o que estava segurando o nosso PIB era as exportações agrícolas, né? E quem são os principais compradores da nossa soja? Estados Unidos e China. Principais compradores de minério é a China. Então você pode falar isso para quase qualquer commodity que a gente exporta. Então, assim, eu acho que traz uma memória muito do que a gente viveu lá em 2014, 2015 um pouco, que foi quando teve a crise dos PIGs lá na Europa, né, que todos os países quebraram. A China também acabou aquele boom de crescimento dela de 7% ao ano, e a demanda pelos nossos produtos exportados diminuiu muito, e isso contribuiu, entre outras coisas, para a derrocada do Ibovespa
Ibovespa naquele ano de 2014. Então, acho que tem essa expectativa ruim, né? Esse medo, assim, esse sentimento literalmente negativo em relação à nossa economia, esse é um ponto. E um outro ponto, sem querer me alongar muito, é o juro lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente viu essa ponta longa que tinha ido abaixo de 4%, voltou, tá 4,30%, né? Então, foi assim, 50 pontos em 15 dias, isso é uma coisa brutal para qualquer ativo de risco do mundo. Até, sinceramente, me surpreende muito a Bolsa Americana não estar caindo com isso, mas as bolsas emergentes estão. Então, sobe o custo de capital nos Estados Unidos, sobe o que o Tesouro Americano está pagando, é um ralo de capital que é sugado todo para os Estados Unidos. E, por que o juro nos Estados Unidos está subindo? Porque a economia está forte e os investidores agora estão com medo do Banco Central americano ter que voltar a subir juros. E 2, porque é um fator técnico, né? A secretária do Tesouro americano, que é a Yellen, ela decidiu emitir mais títulos de dívida para equilibrar o orçamento do Tesouro. O que isso significa? Ela joga muito título no mercado, né? Enxuga capital da economia, o dinheiro fica mais caro e a taxa de juros desses títulos sobe. Então, acho que essa é o juro americano agora está pagando, né, uma taxinha razoável ali para um ativo praticamente livre de risco. Então, acaba atraindo dólares de todo mundo, né? Exatamente, é considerado o investimento mais seguro do mundo. Você receber 4% ao ano em dólar com o risco de crédito do governo americano é um sonho, né? Então, acho que são esses dois países aí que explicam o nosso cenário interno e não ajuda, é claro, né? A gente bateu numa parede no Congresso no que diz respeito ao avanço das pautas econômicas. Então, tanto o arcabouço quanto a reforma tributária parece que deram uma empacada. Então, assim, não diria que é nem metade do que explica, mas certamente não ajuda.